A fase versão 1. A produção de ácido lático pode provocar uma descida de pH muscular. Quando a uma determinada temperatura o pH diminui em 0,5, a concentração de H3O+, aumenta ou diminui, e para o triplo, terço, dobro ou metade. Se o pH diminui, a concentração de H3O+, tem que aumentar. E agora, aumenta em quanto? Então, nós queremos saber quantas vezes aumenta a concentração de H3O+, quando o pH de uma solução diminui em 0,5. Então, vamos imaginar que o pH inicial da solução de ácido lático era 4. Para ele diminuir em 0,5, passa para 3,5. Uma solução com um pH de 4 apresenta uma concentração de H3O+, igual a 10 elevado a menos 4 mol por decímetro cúbico, enquanto que uma solução com um pH de 3,5 apresenta uma concentração de H3O+ de 3,16 vezes 10 elevado a menos 4 mol por decímetro cúbico. Vamos fazer a razão de uma para a outra, portanto, 3,16 vezes 10 elevado a menos 4 mols por decímetro cúbico, a dividir por 1,0 vezes 10 elevado a menos 4, vai dar aproximadamente 3 vezes maior. Portanto, quando o pH diminui em 0,5, a concentração de H3O+ aumenta para cerca aproximadamente o triplo. Portanto, tinha que ser a opção A. Vamos passar para a 4.3. O ácido lático é um ácido monoprótico que se ioniza parcialmente em água de acordo com a equação que está aqui. A temperatura de 25 graus Celsius, a constante de acidez Ka é 1,38 vezes 10 elevado a menos 4. Num laboratório encontra-se um frasco que apresenta um rótulo manuscrito: ácido lático aquoso, pH 2,65. Para confirmar esta informação, foi retirada do frasco uma amostra de 50 ml de solução de ácido lático e foi feita uma titulação com uma solução padrão de hidróxido de sódio, de concentração 1 vezes 10 elevado a menos 2 mols por decímetro cúbico, tendo-se gastado 11,20 ml até se atingir o ponto de equivalência. Determina o pH da solução de ácido lático a 25 graus Celsius, mostrando que o valor apresentado no rótulo está incorreto. Então, nós temos que calcular o pH desta solução de ácido lático. E o que sabemos foi retirada uma amostra de 50 ml da solução de ácido lático e foi titulada com hidróxido de sódio com esta concentração e o volume gasto foi este. Ora, o ácido lático é um ácido monoprótico, o que significa que vai reagir de 1 para 1 com o hidróxido de sódio na titulação. Portanto, se nós representássemos aqui a equação da titulação do ácido com o hidróxido de sódio, o ácido e a base reagiam de 1 para 1. Muito comprido aqui o ácido lático. Pronto. Ou seja, no ponto de equivalência, a quantidade de hidróxido de sódio que foi adicionada
é igual à quantidade de ácido lático presente neste volume de 50 ml. Então vamos já ver qual é a quantidade de hidróxido de sódio que foi adicionada até ao ponto de equivalência. A quantidade de hidróxido de sódio que foi adicionada até ao ponto de equivalência pode ser calculada multiplicando a concentração da solução de hidróxido de sódio vezes o volume gasto até ao ponto de equivalência. A concentração é 1 vezes 10 elevado a menos 2 e o volume gasto 11,20 ml. Vamos colocá-lo em litros, em decímetros cúbicos, porque a concentração está em mol por decímetro cúbico e por isso a quantidade gasta foi 1,12 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Ora, no ponto de equivalência, a quantidade de hidróxido de sódio vai ser igual à quantidade do ácido lático, que eu vou só pôr assim, para não... Ou seja, 1,12 vezes 10 elevado a menos 4 mol. E isto é a quantidade de ácido que existe em 50 ml de solução. Portanto, se nós quisermos calcular a concentração de ácido lático, dividimos a quantidade do ácido pelo volume. A quantidade 1,12 vezes 10 elevado a menos 4, a dividir pelo volume em decímetros cúbicos, nos dá uma concentração de 2,24 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico. E isto é a concentração inicial de ácido lático. Para nós sabermos qual é o pH da solução de ácido lático com esta concentração, temos que utilizar o Ka da ionização do ácido. Portanto, a equação da ionização do ácido temos aqui apresentada no enunciado e a expressão que calcula o Ka deste ácido é igual à concentração do ácido ionizado em equilíbrio vezes a concentração de H3O+, que é o que nós precisamos para depois calcular o pH em equilíbrio, a dividir pela concentração inicial do ácido lático. Pela concentração em equilíbrio do ácido lático. Não é inicial. Ora, então para nós calcularmos o pH da solução, precisamos de saber a concentração de H3O+, e o que nós conhecemos é que o Ka deste ácido é 1,38 vezes 10 elevado a menos 4. Sabemos que a concentração de ácido ionizado em equilíbrio é igual à concentração de H3O+ em equilíbrio, mas desconhecemos quais são estas concentrações. Vamos representar esta concentração e esta concentração por x, o que significa que aqui na expressão em cima ficamos com x ao quadrado. A dividir pela concentração do ácido lático em equilíbrio, e a concentração do ácido lático em equilíbrio é igual à concentração inicial do ácido lático menos a concentração, a fração de ácido lático que foi ionizada. E a concentração, a fração de ácido lático que foi ionizada é igual à concentração do H3O+, e é igual à concentração do ácido ionizado. Ou seja, aqui embaixo colocamos a concentração do ácido lático inicial menos a concentração que foi ionizada. Esta concentração inicial é a concentração calculada pela titulação. 2,24 vezes 10 elevado a menos 3 menos x. Temos aqui uma equação de segundo grau. Só temos uma incógnita. Vamos colocá-la na forma mais fácil para identificarmos o A, o B e o C.
Não vamos admitir que este x é tão pequeno que podemos ignorá-lo aqui no cálculo do Ka, portanto vamos admitir que ainda se ioniza uma fração considerável do ácido. Menos x ao quadrado é igual a 0. Ora, então vamos lá calcular x, que é a concentração de H3O+. Vamos aqui a calculadorazinha ao menu da resolução de equações polinomiais de segundo grau. Facilita-nos muito. Ora, o nosso A é menos 1. O nosso B é menos 1,38 vezes 10 elevado a menos 4. E o nosso C é 3,0912 vezes 10 elevado a menos 7. E isto dá-nos um x de 4,91 vezes 10 elevado a menos 4 mol por decímetro cúbico. Este x é a concentração de H3O+ no equilíbrio. É a concentração de H3O+ que nos vai permitir calcular o pH da solução de ácido lático. O pH da solução de ácido lático é igual a menos logaritmo de a concentração de H3O+. Portanto, isto é igual à concentração H3O+. E, portanto, vamos ter um pH de 3,31. É o pH da solução de ácido lático. Qual era o valor indicado no rótulo? 2,65. Portanto, sim, o valor apresentado no rótulo está incorreto. O valor apresentado no rótulo, que era 2,65, pH igual a 2,65, está incorreto. Vamos passar para a 4.4. Associe cada um dos átomos no estado fundamental apresentados na coluna 1 à afirmação correspondente apresentada na coluna 2. Escreva na folha de respostas cada letra da coluna 1 seguida do número correspondente das coluna 2. A cada letra corresponde apenas um número. Ora, então nós temos aqui átomos do elemento carbono, oxigênio e hidrogênio. E temos que concluir em relação a orbitais. Então vamos fazer a distribuição eletrónica de cada um destes elementos. Carbono, vamos ver que o seu número atômico era 6, oxigênio com o seu número atômico 8 e hidrogênio com o número atômico 1. Ora, a distribuição eletrónica do carbono, vamos colocar 2 eletrões na 1s, 2 eletrões na 2s, faltam-nos 2, portanto, 2 eletrões nas 2p. Do oxigênio, 2 na 1s, 2 na 2s e 4 nas 2p. Hidrogênio, só temos 1 na 1s. Nós podemos fazer aqui nas 2p, também aqui um bocadinho mais detalhada, portanto, do carbono 2px1, 2py1, 2pz0. E do oxigênio, vamos ter 2px2, 2py1, 2pz1. Eu coloquei 2, 1, 1, mas podia ser 1, 2, 1, ou podia ser 1, 1, 2. Ora, portanto, carbono. Vamos escolher um número para o carbono. Possui 3 orbitais totalmente preenchidas.
O carbono possui duas orbital totalmente preenchida, portanto só possui duas. Não podia ser. Tem 4 eletrões de valência. O carbono realmente tem 4 eletrões de valência. O nível de valência do carbono é o nível 2, N igual a 2, e ele no N igual a 2 tem 4 eletrões. Portanto, o carbono tem 4 eletrões de valência, A correspondia ao 2. D. Oxigênio. O oxigênio possui 3 orbitais totalmente preenchidas. Ora, o oxigênio tem uma orbital totalmente preenchida, 2 orbitais totalmente preenchidas, 3 orbitais totalmente preenchidas. Realmente o oxigênio tem 3 orbitais totalmente preenchidas, a 1s, a 2s e uma das 2p. E, portanto, a B era o número 1. Vamos ver aqui a C. Hidrogênio. 1 e 2 já gastamos. 3. Tende a formar íons dipositivos estáveis. Ora, íons dipositivos estáveis seria o íon H2+, que nem pode existir, porque o átomo de hidrogênio só tem um eletrão, ele não consegue perder 2 eletrões para formar um íon dipositivo. Portanto, a 3 não podia ser. Adquire a configuração do gás nobre ao ganhar um eletrão. Realmente, se o átomo de hidrogênio ganhar um eletrão, ele fica com uma distribuição eletrónica de 1s2, fica com o seu nível de valência totalmente preenchido e adquire a configuração eletrónica de um gás nobre, que é o gás nobre hélio. Portanto, esta é verdadeira em relação ao átomo de hidrogênio, que era a 4. Vamos ver o que é que não podia ser a 5. A presença de todos os eletrões de valência emparelhados. O hidrogênio só tem um eletrão de valência, por isso ele não pode emparelhar com ninguém. Portanto, só podia ser a 4 para a C.